provocar mudanças no tempo das crises, tá? Eu consegui agora me conectar, eu estava fora do ar, né? Estava falando, mas não estava na web mais. Agora sim consegui entrar na web mais, consegui. Então a aula de hoje, ela parte dessa série que estamos falando sobre crise e hoje então reconstruindo depois da crise. A irmã Joaquina, Paz do Senhor, irmã Joaquina, já está com a gente, né? Conectada. Você pode compartilhar na sua linha do tempo aí, você pode marcar as pessoas na sua página aí, marcar aqui nos comentários, tá? E você poderá estar participando com a gente, com essa ideia aí de abençoar as pessoas por intermédio da nossa programação aqui no Facebook. Vamos lá, então? Neemias, então, ele coloca no coração dele que deveria mudar, né? Neemias, então, ele coloca no coração que deveria fazer alguma coisa para mudar aquela situação em que eles estavam vivendo, tá? Ele recebe a notícia, como nós vimos na semana passada, eles recebem a notícia, né? Recebem a notícia e se entristece muito por causa da notícia da destruição da cidade, que ninguém havia feito nada para mudar, né? Eles haviam orado para que pudesse acontecer o final do cativeiro, né? Eles oraram para que o final do cativeiro, que eu chamei de crise, né, de quarentena, que durou 40 anos, a quarentena de Israel, o cativeiro durou 70 anos. Eles oraram buscando de Deus a libertação, né, que o Senhor viesse mudar, que o Senhor pudesse trabalhar, revertendo o quadro. 70 anos depois, após uma oração fervorosa feita por Daniel, então ora ao Senhor, entendendo que o tempo já havia chegado de findar o cativeiro, e agora, finalizado o cativeiro, eles têm a liberdade de estar em casa, voltaram para casa, né? O rei Ciro assinou o decreto do rei Ciro assinado permitiu que eles pudessem voltar para casa, estar em casa, só que, infelizmente, né, eles estavam tão acostumados com o sofrimento, eles estavam tão acostumados com o medo, eles estavam tão acostumados a viver daquele jeito, que eles desistiram de lutar, né, e viveram simplesmente os dias que se seguiram ao cativeiro, eles viveram como escravos, morando em casa, morando na sua terra, mas continuaram com comportamento de escravo. Então, nós precisamos ter muito cuidado, que no fim dessa pandemia, que no fim desse coronavírus, nós não continuemos amedrontados, que nós precisamos cuidar para não continuar vivendo do mesmo jeito, vivendo da mesma forma, tá? Nós temos a oportunidade de mudar. O que aconteceu? Neemias entristeceu por ver o povo vivendo do mesmo jeito. Aqui, capítulo 1 de Neemias, ele diz lá, então, veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e eles disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro da Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, continua tudo do mesmo jeito. Continua tudo do mesmo jeito. Então, Neemias vai para o joelho, Neemias vai para a oração, ora ao Senhor, pedindo a intervenção de Deus. Primeiro pedindo perdão do seu pecado, pedindo perdão pelo pecado dos seus pais, da sua família, pedindo perdão pelo pecado do povo, e ele, então, está com o semblante totalmente quebrantado. E ele ele decide fazer alguma coisa. Ele decide fazer alguma coisa. Ele, então, está triste, conversa com o rei, né? O texto diz que Artaxerxes permite que Neemias vá
para Jerusalém trabalhar lá na reconstrução. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei. Porém, nunca antes estivera triste na presença dele. E ele me perguntou, por que você está triste? Por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, eu temi sobremaneira. E orei ao Senhor pedindo graça. E ele disse para o rei, como não poderei estar triste? Como o meu rosto não pode estar triste, estando a cidade do lugar dos sepulcros de meu pai assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E aí disse o rei, se é do seu agrado, eu disse para o rei, se é do seu agrado, concede ao teu servo para que eu vá e edifique aquela cidade. E o rei permitiu. O quadro, a situação era feia. O quadro, a situação era de tristeza, era de dor, era de miséria. Esse pós-cativeiro era de muita miséria, de muita pobreza. O povo que lá estava, como eu disse, vou repetir aqui, eles estavam acostumados vivendo do mesmo jeito. E Neemias não quis continuar do mesmo jeito. Neemias queria fazer a mudança. Deus está procurando sempre, Deus sempre procurou, em todas as crises, em todas as dificuldades que a humanidade passou, Deus sempre procurou alguém para poder usar para fazer a diferença. Deus contou com o Noé na reconstrução da humanidade, quando ele constrói a arca, e depois a humanidade vai permanecer por causa de Noé. Deus usou Abraão, Deus usou muitos nos momentos de dificuldades, depois para fazer a reconstrução, para depois fazer acontecer a transformação. E talvez hoje, nessa nossa aula, nesse nosso encontro aqui, talvez hoje ele está falando com você, está falando comigo, assim, é o seguinte, essa pandemia do coronavírus, que está assolando a humanidade, não só os países pobres, mas também os países ricos, não só as pessoas de classe baixa, mas também as pessoas que têm dinheiro, todos estão passando pela a mesma situação, a mesma dor, os mesmos desesperos, né? Quando isso chegar no final, quando for preciso reconstruir, retomar a normalidade, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Neemias colocou no coração que ele ia reconstruir, ele ia ajudar na reconstrução. A partir, então, de Neemias, eu quero conversar com você alguns sentimentos. Eu quero ver se você tem esses sentimentos aí dentro de você. Primeiro, é uma falta de conformação, uma inconformação. Você está inconformado com o quadro? Está inconformado? Estou vivendo isso, estou passando por isso, mas não concordo. Esse sentimento, ele precisa fazer parte da nossa vida. Porque tem gente que se conforma com a dor, tem gente que se conforma com a derrota, tem gente que se conforma. E a ideia aqui é para que nós não nos conformemos. Então, a primeira pergunta que eu faço, você está conformado com isso? Ou você está chateado? Estar inconformado vai fazer a diferença. O depois. Porque quem está inconformado, dentro de si, no seu espírito, na sua maneira de ver a vida, há uma agitação, quer fazer alguma coisa, quer mudar.
Infelizmente não consegue, infelizmente não dá para mudar. Tem coisas que fogem a nossa alçada, foge o nosso poder, a nossa capacidade. Então, Neemias estava inconformado, só que ele não podia fazer nada, e que ele era um empregado do rei. Ele era um empregado do rei que lá estava gastando todo o tempo da sua vida, gastando seus dias para cuidar do vinho do rei, bebendo, provando para ver se não havia veneno, e passando para o rei Artaxerxes e os demais que lá estavam. Então, Neemias ele estava inconformado, só que, infelizmente, ele não podia fazer nada. Essa disposição de espírito, de inconformação, de inconformidade, ou quando você não está conformado, não sei se eu estou usando a palavra certa aqui, se eu estou criando um neologismo aqui, é mais ou menos assim: eu não aceito isso. Eu não quero que fique assim. Eu não aceito. Essa pandemia, essa situação, essa crise, eu não aceito. Só que eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não depende de mim. Pelo contrário, Clodoaldo, nesse momento, eu sou um zero à esquerda. Nem a opinião eu sei dar. Nem opinião eu sei emitir nessa situação, porque eu não sou um cientista da saúde. Né? Eu não sou um cientista da saúde, mas eu estou inconformado. Eu não quero que fique assim. Mas eu estar inconformado significa eu aceitar passivamente quando eu puder fazer, quando eu puder agir. O que eu vou fazer? Cruzar os braços e deixar igual? Não, né? Não foi o que Neemias fez. Ele ficou inconformado, ansioso com a situação, querendo informações, querendo saber o que ele podia fazer. E quando chegou os seus irmãos, o seu irmão lá, os seus amigos, disseram a situação que estava, ele então chorou. O choro pode ser uma reação. O choro pode ser uma reação. Pastor Celso, irmã Ana, Deus abençoe. Paz seja contigo também. Deus abençoe vocês. O choro pode ser uma reação, mas o choro pelo choro. O choro pelo choro. Chorar porque eu estou triste, chorar porque eu... Não. O choro precisa ter uma motivação, e a motivação do choro precisa levar a alguma coisa. O choro, que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. O choro que dura uma noite, ele precisa servir para algo propositivo. O choro de Neemias levou ele à oração. O choro de Neemias levou ele à oração. Primeiro, inconformidade, né? Ou inconformismo. Eu estou inconformado. Primeiro, não aceito essa crise, não aceito essa situação, não aceito essa circunstância. Ponto. Isso vai me levar às lágrimas, eu vou chorar. Esse choro, ele é movido por quê? Pelo desespero, pelo medo, movido pela vontade de mudança, como eu dizia quando era criança, eu estou chorando de nervoso, ou você está chorando de nervoso. O choro de Neemias era um choro de quebrantamento diante de Deus, dizendo: Deus, que tal o Senhor mudar essa situação? Deus, que tal esse quadro ser mudado? Deus, que tal esse quadro ser transformado? O choro que vem pela oração, o choro que motiva uma oração, é um choro muito especial. E sempre ele tem resultado. Sempre tem resultado. Eu vou pegar o povo de Israel como exemplo. O faraó, certo momento lá da história do povo de Israel, em Êxodo, o povo está ali, né, feliz, sendo cuidado, trabalhando, e nasceu um faraó lá, nasceu um rei que estava governando, e esse rei, então, resolve oprimir o povo de Israel. Oprimir o povo. Começou a espancá-los, começou a tratar como escravos, começou a usar de força excessiva, começou a oprimir, e em seguida
resolve impedir os meninos de nascer, os meninos que nasciam, aquele faraó queria matar. Tá? E todas essas situações levaram o povo a uma reação. Eles, inconformados, eles começaram também a chorar, e o seu choro transformou em oração. E a oração que eles fizeram gerou Moisés. Gerou Moisés. Moisés, o tirado das águas, foi gerado na oração de um povo sofrido. A oração do povo de Israel, no meio do sofrimento, no meio, entre as lágrimas, trouxe Moisés à existência. Ou seja, eles oraram, e a resposta de Deus foi Moisés, o grande libertador do povo de Israel. Quando Ana, a esposa de Eucana, inconformada com o sofrimento e a humilhação que ela sofria por parte de Penina, a concubina do seu esposo, ela não podia ter filhos. E o sofrimento, a dor que ela tinha também levou ela às lágrimas, levou ela ao choro. E o choro foi transformado em oração. E a oração foi simplesmente respondida. E a resposta da oração de Ana foi exatamente o nascimento de Samuel, o sacerdote Samuel, que foi um grande líder do povo de Israel. Estar inconformado é um dos sentimentos interiores que nós precisamos ter quando não estamos satisfeitos com as coisas em nossa volta. Eu estou insatisfeito com a pandemia. Eu estou insatisfeito com o que ela está provocando, as mortes, o desemprego, a crise, o medo. Eu estou insatisfeito. Mas a minha insatisfação, ela não pode ficar interna. Eu não posso apenas ter ela dentro de mim. Ela precisa ser verbalizada, ela precisa ser externada de alguma forma. No caso de Neemias, ele externou a insatisfação, primeiro no semblante, na tristeza, porque o rosto estava triste, porque ele estava orando ao Senhor, lamentando o que estava acontecendo, e o que ele faz é conversar com o rei, e o rei diz: o que você me propõe? O que você gostaria que eu fizesse para ajudar você? E ele diz, então, eu gostaria que o senhor me permitisse que eu fosse para Jerusalém, para fazer a minha parte lá em Jerusalém. O inconformismo de Neemias produz a oração. O inconformismo produz a oração. Você está inconformado. E esse inconformar-se está produzindo oração em você, está levando você para o joelho, está levando você para a oração. Se não estiver te levando para a oração, esse seu inconformismo não vai dar em nada. Não vai acontecer nada, apenas o inconformismo e talvez algum problema emocional, talvez alguma coisa interna em você. O inconformismo precisa provocar em você uma atitude propositiva, uma atitude ativa. Então, o conformismo precisa criar em nós algo propositivo. Isso. Ser propositivo. Orou, a resposta veio, e agora eu preciso fazer a minha parte. O rei perguntou: o que você gostaria que eu fizesse? E ele respondeu: eu gostaria que o senhor liberasse para que eu vá até a minha cidade fazer o trabalho lá. Então, o que você pode fazer para mudar a circunstância agora? O que você pode fazer? Bom, você não... Imagino que, se fosse eu não sou enfermeiro, eu não entendo nada de saúde, então não seria a minha praia. Não seria a minha praia. Mas eu poderia fazer alguma coisa para ajudar nesse tempo. Para ajudar nesse tempo. Eu sou pastor.
né? Estou aqui como pastor, professor da Escola Bíblica Discipuladora, mas sou um pastor. Então, o que eu poderia fazer? Bom, primeira coisa, primeiro passo é, Senhor, eu quero ajudar, então eu quero orar. A minha parte é a oração, então eu vou para a oração. Então eu vou para a oração. Que tipo de oração? Como eu vou fazer as minhas orações? Bom, eu posso fazer as orações de intercessão, eu posso fazer a oração assim, eu posso fazer desse jeito. Não, a minha possibilidade é estar pregando, estar dando aula, ensinando a parte da Bíblia, a parte espiritual. Ou você poderia dizer, bom, eu sou um professor, uma professora, eu poderia estar contribuindo com o meu conhecimento, né, o conhecimento intelectual, acadêmico, e de maneira pedagógica, contribuir, colaborar para que as pessoas possam ter informações interessantes. Ah, eu sou um jornalista, eu gosto de lidar com a informação, tá? Então eu vou ajudar as pessoas na informação. Ou seja, eu estou inconformado, essa informação que está no meu coração, ela precisa produzir a oração, e a partir da oração Deus vai me dar direção, e quando eu tiver a direção, eu preciso ser propositivo, eu preciso fazer alguma coisa para reconstruir. Para reconstruir. Eu não posso apenas ficar olhando e vendo e apontando as faltas. Ó, você viu lá aquele hospital, ah, você viu lá aquele político, ah, você viu lá aquele pastor, ah, você viu lá aquela pessoa. Não, eu preciso ser propositivo. Para reconstruir, para se levantar, para se reerguer, as pessoas precisam estar envolvidas. Aí eu coloco uma outra palavra aqui para a gente trabalhar: envolvimento. Envolvimento. Precisamos estar envolvidos, envolver pessoas. Neemias, ele vai para a cidade, vai para Jerusalém. Ele não vai conseguir fazer sozinho. Ó, eu vou falar olhando aqui, eu vou olhar aqui, depois eu vou olhar aqui. Eu vou olhar aqui para o Facebook. Não se faz nada sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. Envolvimento significa envolver outras pessoas. Envolver outras pessoas. E esse envolvimento aqui, eu poderia colocar comprometimento? Eu poderia colocar comprometimento, mas acho que aqui não cabe o comprometimento ainda. Aqui seria a questão do envolvimento. Neemias, primeiro ele vai, sonda a cidade, ele está montado em um cavalo. Capítulo 2, na sequência, você vai encontrar capítulo 2, capítulo 3. Ele vai para a cidade, montado em seu cavalo, ninguém fica sabendo. Ele vai sozinho, sonda a terra, né, faz ali como diz a expressão, ele faz uma sondagem, né, espia a terra, uma palavra mais bíblica, uma palavra mais crente. Bem-vinda, Rita. Rita Israel chegando aí, Pai do Senhor. Ele faz uma sondagem na terra, ele faz ali uma pesquisa de campo. Acho que a palavra que eu quero encontrar chama pesquisa de campo. Eu encontrei a palavra, tá? Ele faz uma pesquisa de campo sozinho. Ele monta no seu cavalo, né? E faz uma pesquisa de campo. Ninguém sabia o que ele pretendia. Deixa eu encontrar aqui o capítulo para te falar. Neemias, capítulo 3. Já estão trabalhando no capítulo 3. No capítulo 2, o Artaxerxes fala com ele. Vamos ver aqui no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 11. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Eu e poucos homens. E não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei. E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que eu estava
que estava debaixo de mim. Então você percebeu aqui que ele não fala nada para ninguém, né? Ele não compartilha com ninguém a ideia que ele tinha. Ele estava sondando, vendo tal, as possibilidades, mas quando ele vai para o serviço, quando ele vai para o trabalho, aí ele chama algumas pessoas, envolvimento. Aí as pessoas estão envolvidas em um projeto. Na reconstrução de um projeto, na reconstrução de uma economia, na reconstrução de uma cidade, é necessário alguém ter a ideia, alguém ter o projeto, e ele, depois de ter o projeto elaborado, envolver pessoas. Chamar pessoas e envolver essas pessoas consigo. Tá? Depois do envolvimento, que as pessoas estão envolvidas, eles viram o que está acontecendo, o planejamento, aí mãos às obras. E aí dá para fazer e fazer bem feito. O que não dá, pessoal, é para a gente viver com aquele personagem. Eu não lembro o nome daquele personagem. Se alguém lembrar, escreve aí. Tinha um personagem antigamente que falava assim, é um desenho animado, falava assim, ó vida, ó céus, ó azar. O que não dá é para a gente ficar lamentando e reclamando. Estou vindo de uma reunião agora, nós estávamos trabalhando algumas ideias, e ali uma situação nossa não aconteceu da forma que nós estávamos prevendo, e aí começamos a discutir ali sobre aquele tema. Falei, pessoal, isso aqui é ponto passado, não deu certo aqui, bola para frente, deixa esse ponto aqui para ver depois, e vamos seguir. Não dá para ficar aqui lamentando. Muitas vezes a gente fica lamentando, chorando, reclamando do que não foi feito. Na verdade, isso não vai fazer nada, a gente precisa simplesmente seguir em frente, né, a partir de onde a gente está. Olha quem está comigo, o presbítero Itamar. Pai do Senhor, presbítero, Deus abençoe a sua vida, lá em Formosa do Oeste. Que bom ter o senhor aqui, que bom ter o senhor aqui. Estamos falando sobre a vida depois da crise. Depois que terminar a crise, o que nós podemos fazer para ajudar, né, ajudar a levantar a nossa cidade, as nossas famílias, a nossa igreja. Estamos trabalhando esse assunto, né? Deus abençoe o senhor, tá? Deus abençoe a sua vida, né, a sua esposa, todos vocês aí, em nome de Jesus. Então, Neemias, ele teve no seu coração o sentimento, ele estava inconformado. Ao estar inconformado, ele levou ao estágio da oração. E quando ele ora intensamente. Ele não atribui a culpa para os outros. Ele atribui a culpa para ele, pede perdão por ele, pela família dele e por todas as pessoas em volta. Ele não apenas, tipo assim, sabe, antigamente nós falávamos o crente inchada e o crente pá. Né? Pá, aquela pá de pedreiro, aquela pá de trabalhar. Tem pessoas que, como aquela enxada, puxa para si, né? A enxada, ela tem a finalidade de puxar para si, né? Puxa para si. E a pá tem a finalidade de jogar para o outro. Né? Tem gente que ele é pá, né? Ele pega e joga para os outros. Ele pega e joga. A culpa é dele, a culpa é dela e tal. Né? E outros puxa para si. Não, o Neemias, ele tem no coração a atitude de ir para a oração e depois ele se coloca à disposição e diz, o que eu posso fazer? Eu posso ir e liderar. Eu posso ir e liderar. Eu vou escrever aqui, liderar. Liderar. Pergunta do dia. Você sabe liderar? Você é um líder? Essa pergunta, ela é bem astuta, né? Às vezes a gente pensa que sabemos liderar, mas na prática, nós não somos tão bons para liderar, né? Nós não temos tantas facilidades assim para liderança.
Mas o Neemias, ele se propôs a liderar. E aí a pergunta que eu estou fazendo aqui, que eu gostaria que você refletisse comigo é: você é um líder? Deveria ser? Eu acho que sim, né? Eu acho que você deveria sim ser um líder, sim exercer liderança. Existem líderes que são muito bons como líderes, né? Existem líderes que não são tão bons como líderes, mas a liderança ela pode ser trabalhada, né? Ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser desenvolvida. A liderança ela é desenvolvida. Então, hoje eu sou um líder, eu acredito que eu sou um líder. Não me considero um líder perfeito, mas eu sou um líder. E precisei desenvolver alguma habilidade de liderança. Né? Quem está comigo também é a Sônia está comigo, a Ana Cristina está comigo, algumas pessoas aí que não mandaram nenhuma mensagem, mas deu para perceber que estão com a gente aqui, aqui acompanhando a nossa aula. Então, a liderança, ela precisa ser desempenhada primeiro, né? Desempenhada. Aí você se coloca à disposição, né? E aí, a partir dessa sua disponibilidade, você vai desenvolvendo o seu trabalho, exercendo a liderança, e aí Deus vai te capacitando. Como diz aquela expressão, né, bastante batida, que Deus não chama os capacitados, mas capacita. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, ele escolhe as pessoas e ele vai capacitando. Foi o caso de Neemias. Neemias, ele era um copeiro, ele servia no palácio como copeiro, servindo vinho, servindo bebidas para o rei. Mas agora, ele, diante da necessidade, o que ele faz? Ele se torna um líder, né? Ele se torna um líder. Ele se coloca à disposição para liderar. E ele conduz um grande trabalho. Né? A liderança era necessária. Toda reconstrução, preste atenção nisso, toda reconstrução, ela precisa ser liderada por alguém. Alguém precisa assumir a liderança de uma reconstrução. Alguém precisa dar o norte. E esse dar o norte, essa liderança, ela não precisa ser impositiva. Existem tipos de liderança, né? Liderança autocrática, liderança autocrática, democrática, colaborativa, né? Existem outras ali que são tipos de liderança que existem. Mas, independente do tipo, da forma da liderança, é preciso que haja liderança. E Neemias, ele tinha essa liderança compartilhada, eu vou chamar assim de liderança compartilhada, ele tinha visão, ele tinha o norte, ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que queria fazer. E o importante aqui é que na liderança existem alguns inimigos, opositores. Na liderança existem alguns opositores. E essa oposição aqui, não estou colocando na questão da política, alguns opositores. Esses opositores, eles são internos e externos. Opositores internos e externos. Os internos, os opositores internos são os nossos sentimentos. São sentimentos, muitas vezes, negativos. Sentimentos negativos. Por exemplo, a dúvida. Será que eu tenho capacidade? Será que eu vou conseguir fazer? Eu dou conta? Eu sou capaz? Então, a incerteza, a insegurança, eu vou colocar aqui, insegurança. A insegurança é um inimigo interno. A insegurança é um inimigo interno. Ele impede muitas pessoas de fazer grandes coisas. Pessoas com potencial, com capacidade grandiosa, acaba se limitando diante da insegurança. Repetindo,
Neemias, ele era um copeiro. E ele liderou uma reconstrução fenomenal. Ele teve na frente de um grupo grande de pessoas que fizeram um trabalho grande. A insegurança é um inimigo, o medo também é outro inimigo. O medo. Eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de não ser recebido. Eu tenho medo de não ser aceito. Eu tenho medo de ser mal compreendido. Eu tenho medo, e aí começa essa questão. É um sentimento também interno. O medo é um opositor interno. Toda reconstrução ou todo trabalho de reconstrução, de reforma, de mudança, ele precisa de um líder, e esse líder ele terá, com certeza ele terá essas oposições internas e externas. Alguns lidam mais ou outros lidam menos. Alguns líderes, eles têm tanto medo que às vezes ele, diante dos desafios, ele perde o sono, ele perde o apetite. Ele não consegue ter, assim, uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Aí você olha para mim, né, você me vê aqui compartilhando com vocês essa ideia, e você pergunta assim, mas você não tem insegurança? O senhor não tem medo? Sim, eu tenho insegurança, eu tenho medo, isso desde sempre. Eu estava conversando hoje com o Marcos, um amigo meu, nessa reunião, ele perguntou, pastor, desde quando o senhor lida com a igreja? Desde quando o senhor é pastor? Eu disse, olha, eu estou na frente de uma igreja desde 1995. Eu tinha 24, 25 anos de idade. 24 anos de idade. Passaram-se aí alguns anos. Em 2005, eu fui separado para o Ministério Pastoral, com o ministro de experiência no alfamento bíblico, e 3 anos depois, eu fui ordenado pastor. Fui ordenado em 2008, em abril de 2008. Então, já se foram aí 12 anos como ordenado no Ministério Pastoral. Aí você pergunta, medo, sim. Insegurança, sim. Mas o medo e a insegurança não pode me paralisar. O medo e a insegurança não pode paralisar. E se der um branco? Se der um branco, né, você vai respirar fundo, né, pedir graça a Deus, e se não conseguir, se desculpa com o pessoal, não deu certo e tal, mas não vai acontecer isso. Toda reconstrução, ela é precedida de uma liderança. Toda reconstrução é precedida de alguém capacitado. Você que pegou agora, você está dizendo assim, mas o pastor está falando apenas da parte humana, da parte humana. Eu estou colocando a parte humana aqui, mas cada momento do trabalho de Neemias, cada momento do trabalho de Neemias, você vai encontrar algumas palavras assim que faz toda a diferença. São declarações, e essas declarações é que fazem a diferença. Ele começa orando quando o seu irmão conta da história da cidade. Quando o rei pergunta o que ele queria, qual era o plano dele, ele orou. Em cada ação de Neemias, você vai encontrar a palavra, e ele estava orando ao Senhor. Né? Cada momento difícil, aqui, ó, versículo 20. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E de tempo em tempo, Neemias está orando, ou seja, na liderança, eu preciso da oração. Diante do medo, eu preciso da oração. Da insegurança, eu preciso da oração. Então, opositores internos,
eles existem. Se der medo, vai com medo mesmo. É isso mesmo, a Ana Cristina colocou aí. Se der medo, vai com medo mesmo. Mas tem mais um inimigo aqui. A insegurança é um adversário, um opositor, o medo é um opositor, mas existe um outro opositor aqui. Esse opositor aqui, ele é chamado de procrastinador. Procrastinador. O procrastinador eu vou deixar para depois. No sítio, né? Quem é do sítio? Pai do Senhor, Sônia Barros. Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Quem é do sítio? Acho que só eu que estou aqui na transmissão, que sou do sítio, quem é do sítio, sabe de um pássaro noturno chamado de curiango, né? O curiango, ele tem um som, o seu canto é um som que parece assim, amanhã eu vou, né? Amanhã eu vou. O procrastinador é o que deixa para amanhã, o que deixa para depois. Amanhã eu recomeço, amanhã vai dar certo, amanhã eu vou fazer, amanhã eu começo a orar, amanhã eu começo a jejuar, amanhã eu começo a fazer, sabe? O procrastinador. A procrastinação, ele é um inimigo interno. A procrastinação, ele é um inimigo interno, está dentro da gente. Ele não chega a ser uma preguiça. Né? Você não tem a preguiça, mas você deixa para fazer depois. E esse depois passa para depois, e esse depois para depois, e quando vê, o tempo passou. E não era o que era para ser feito, não acaba não sendo feito. Como reconstruir depois da crise? Como reconstruir de novo depois de um tempo de crise? Como nós vamos nos levantar depois da pandemia? Fazendo exatamente essas coisas que eu estou pontuando aqui. Primeiro, estar inconformado. Eu não me conformo com a pandemia. Não me conformo com ela. O que eu posso fazer, então? Eu vou orar. Orar para quê? Orar para que Deus faça algo, e esse algo é me esclarecer a mente, me dar uma luz. Orar com propósito. E nesse propósito ter, assim, uma ideia, e essa ideia propositiva para ajudar, para somar. Então, o que eu posso fazer? Bom, eu sou pastor, eu posso fazer isso. Isso vai somar para as pessoas que precisam em minha volta. Eu sou professor, eu vou fazer isso. Eu sou um construtor, eu vou fazer isso. Eu sou confeiteira, cozinheira, eu vou fazer isso. O que eu posso fazer? Propositivo. Eu estou inconformado com a situação, eu estou orando diante da situação, mas a minha oração precisa ser propositiva. Eu preciso fazer alguma coisa assim palpável, alguma coisa que se possa visualizar, tocar, sentir. E para isso, eu preciso me prontificar e envolver outras pessoas nesse projeto. Eu preciso esquecer os problemas deles, as falhas deles, esquecer que eles são limitados, porque eu também sou limitado, somar a nossa força e partir para a reconstrução. E aí eu disse que para isso nós precisamos de envolvimento e liderança. Eu preciso ser um líder, desenvolver a capacidade de líder em mim, e a liderança, ninguém vem pronto. O que se formou em medicina, o que se formou em direito, o que se formou em teologia, o que se formou em qualquer área, ele não vem pronto, ele não vem perfeito, ele vai ser aperfeiçoado na lida, vai ser aperfeiçoado no trabalho, ele vai ser forjado na frente do trabalho. Tá? Então, a liderança precisa ser trabalhada, a liderança precisa ser desenvolvida, a liderança precisa ser formada, e eu disse, vou repetir aqui, Deus não chama os capacitados, ele capacita
os chamados, ou seja, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É o nosso bordão, é um chavão que nós temos no nosso meio. E uma vez pronto, como líderes, nós precisamos entender que se levantarão opositores. Opositores. Eu não quis chamar de inimigos, eu coloquei aqui opositores. E alguns desses opositores, eles são internos. O primeiro opositor interno é a insegurança, a falta de confiança em si. O outro opositor é o medo, ter medo de não dar certo. E o terceiro inimigo, ou opositor, a procrastinação, aquele velho hábito de deixar para amanhã. Amanhã eu começo. E chega amanhã, não, depois de amanhã eu começo. E por fim, esse opositor, eu acho que é o mais nojento que existe, mas ele está entre os top 10. Ele está entre os top 10, é a preguiça. A preguiça. A preguiça é um grande opositor. Apareceu aqui me saudando o Rafael, lá de Bandeirantes, a grande Bandeirantes. Deus te abençoe, Rafael. Deus abençoe a sua vida, né? Palavra edificante. Deus te abençoe, meu irmão. Rosa Ricardo, é o Ricardo ou é a Rosa que está aí dando um tchauzinho? Pai do Senhor, pastor Clodoaldo, Reis Azarias. Deus abençoe meus irmãos aí em Maringá. Pai do Senhor para vocês. Né? A Rosa teve de aniversário ontem ou antes de ontem, né? Deus abençoe a vida de vocês. A preguiça. Preguiça, vou escrever aqui, preguiça. A preguiça é um opositor que muitas vezes impregna na mão, na vida do homem. E aí nós pegamos disfarçadamente, né? Aqui vai uma brincadeira, disfarçadamente, uma musiquinha, né? Vai ter com a preguiça, o preguiçoso. Vai ter com a formiga, vai ter com a formiga o preguiçoso. Aí pegamos esse texto de Provérbios e colocamos uma musiquinha para as crianças. Deixa eu encontrar aqui. Vai ter com a formiga. Aí, nós fazemos a musiquinha ao Ricardo. Deus abençoe, Ricardo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe. Aí, nós ficamos pegamos a musiquinha, o texto, e fazemos uma musiquinha para as crianças, mas a palavra, ela não é para as crianças, ela é para nós nesse sentido, né? A preguiça, infelizmente, é um grande opositor. Provérbios 6:6. Provérbios 6:6 está escrito exatamente essas palavras aqui. Deixa eu ler para você, Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco tosquenejar, um pouco repousar, braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como um homem armado. A preguiça, ela é um opositor interno que acaba com qualquer reconstrução, acaba com qualquer obra de reconstrução. Como reconstruir a vida, como reconstruir a igreja, como reconstruir a sociedade depois de uma pandemia, depois de uma crise? Eu preciso, recapitulando, já estou chegando no final, né? Primeiro, está inconformado. Esse inconformismo deve produzir em mim o desejo de orar. E a minha oração precisa ser propositiva. Eu preciso propor soluções. E quando eu me proponho, eu me coloco à disposição, envolver outras pessoas, não achar que eu vou fazer sozinho.
ter envolvimentos, né? Me colocar como um líder, tá? Me colocar como um líder, e como líder, na liderança, eu terei alguns opositores, e entre os opositores, opositores internos: insegurança, medo, procrastinação e a preguiça. E a preguiça. Deixa eu ver aqui o horário. 3 minutos. Em 3 minutos eu passo para você os inimigos externos. Os inimigos externos são os invejosos. Aqueles que gostariam de, que não fizeram nada, aí você começou a fazer, ele foi lá e sentiu inveja e começou a rir, a zombar, começou a falar algumas coisas, te diminuindo, te desprezando. Gesem, Tobias, né, capítulo aqui de Neemias vai encontrar, né, o Tobias, o Gesem e outro pessoal aqui que vai atrapalhar o trabalho dele. Os invejosos não fizeram nada quando era para fazer, e quando alguém se levanta, eles começam a se levantar, né, fazer oposição burra mesmo, oposição por oposição, sem propor nada, sem propor nenhuma possibilidade para trabalhar. Tobias, Sambalate, Tobias e Gesem, né? Inimigos externos, pastor, os invejosos. Os invejosos. Existem muitos invejosos que se tornam nossos opositores externos. Outra oposição externa, as faltas, né? As faltas mesmo, às vezes falta dinheiro, às vezes falta material humano, às vezes falta materiais para que a construção ou a reconstrução seja feita. Então, os invejosos, né, a falta de materiais, esses materiais sejam materiais físicos e materiais humanos, tá? Inimigos externos, o sistema corrompido, o sistema desse mundo corrompido, que a Bíblia chama de que o mundo jaz no maligno, que os principados e as potestades, elas circundam o ambiente para nos oprimir. Então, essas oposições também, o sistema se levanta contra a gente. Nesse caso específico, as igrejas foram fechadas, numa canetada, e em alguns lugares a perseguição política, a perseguição religiosa, a perseguição da mídia. Isso são oposições externas, tá? E também as oposições espirituais. Essa eu deixo para uma próxima conversa nossa, tá bom? Espero que eu tenha sido compreendido, né? Quem me acompanhou aí, se você entendeu ao fio do meu raciocínio, né, faça aí o comentário. Você pode marcar amigos aí aqui nos comentários, você pode compartilhar. Eu estou colocando o link aqui também do YouTube, depois eu vou compartilhar também o link aqui do YouTube. Eu estou pela Rádio Gospel Web Mais, de Ubiratã, né, a Rádio Web vai para todos os lugares. Espero que vocês tenham compreendido e tenham sido abençoados com essa nossa aula. O tema dessa Escola Bíblica Discipuladora foi exatamente assim: reconstruindo depois da crise. Reconstruindo depois da crise. O que eu posso fazer? Estar inconformado? O inconformismo me levará para a oração? Na oração eu ser propositivo, propor para fazer alguma coisa, envolver outras pessoas, saber que eu poderei liderar, e como líder enfrentarei oposições internas, insegurança, medo, procrastinação e preguiça, e oposição externa, invejosos, a falta de materiais físicos e humanos, né? E por fim, o sistema corrompido que nos, muitas vezes, impede. Esses sejam governantes, sejam a mídia, sejam os perseguidores, acabam nos atrapalhando, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Eu quero orar, terminar essa aula orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo grande privilégio de poder compartilhar esta aula de hoje.
Obrigado, Senhor, pela graça, por poder estar compartilhando esse tema tão precioso, tão especial para os nossos queridos irmãos que nos acompanharam aqui, que assistiram e aqueles que irão assistir depois. Que o Senhor possa abençoar. Usa esse meio para abençoar outras vidas através da palavra, porque é a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra é que inspira, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver quem passou por aqui. A Maria, minha prima, Maria, paz do Senhor. Joaquim, na paz do Senhor. Pastor Sidney Paulino, lá de Maringá. Missionária Estela. A Maiara lá em Maringá. Deus abençoe, Maiara. O Ricardo, Deus abençoe, Ricardo. Obrigado pela sua participação. Rafael também, Deus abençoe você. A Sônia Barros, Deus abençoe. Ana Cristina, já falei Ana Cristina, o Ricardo, Alexandre, não sei se ficou aqui, o Ricardo, ele é lá de Santa Mariana, lá da minha cidade natal. Presbítero Itamar, Deus abençoe o senhor. Pastor Caldeira, de Cianorte, Rita, ali do Jardim das Flores, né? A Sônia, Pastor Celso, a irmã Ana, Edilson Lima, meu primo, lá em Luquinópolis, Maria Aparecida Tadeu, em Toledo. Romana Ranzan, eu não sei de onde é essa irmã, depois eu vejo certinho. O Nicolas também passou por aqui. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Só um aviso rápido aqui, rapidinho, o nosso aviso. Nós estamos de terça a sexta-feira, todas as terças, quartas, quintas e sextas, das 10 às 11 da manhã, nós temos um programa na web, Gospel Mais, de Ubiratã, que eu estou falando agora através dela, e também tem um programa, o mesmo programa é transmitido na Fronteira.net, aqui de Foz do Iguaçu, tá? Todos de terça-feira a sexta, de terça a sexta, terça, quarta, quinta e sexta. Raramente eu não mento, às vezes acontece, mas a maioria dos dias eu estou nesse horário. E nessa emissora que eu estou falando agora, na Gospel Web Mais, eu sigo das 11 às 11h30 com o programa Sessão Kids. O Sessão Kids é uma transmissão ao vivo que eu faço, ao vivo não, é uma transmissão, né, uma sala de transmissão que eu tenho na página do Avivamento Bíblico com um programa infantil, musical, histórias, desenhos animados com histórias infantis, né, histórias da Bíblia infantis para alcançar nossas crianças. Nessa quarentena aí, as crianças não estão podendo congregar. E eles têm acesso, né, aí ao computador, com joguinhos e tal. Eu achei muito... eu fiquei muito preocupado porque nossas crianças não estavam sendo ministradas, pelo menos pela igreja. Talvez os pais, acredito que os pais estavam fazendo a sua parte, mas a igreja, como instituição, não estava abençoando as crianças, oferecendo nada para as crianças. Então, eu orando ao Senhor, senti, lembra de ser propositivo? Eu senti de colocar, através da página da região, para os nossos meninos estar assistindo sempre um programa. Então, de terça a sextas-feiras, das 11 às 11h30 da manhã, na nossa página do Avivamento Bíblico, tem lá uma programação infantil. E pela web aqui, né, pela Gospel Mais, nós temos essa retransmissão. Então, é transmitido também. Tá? O trabalho que vocês têm percebido na minha página, parece até brincadeira, na minha página nós temos tido lá os fantoches, né? Você entra na minha página no Facebook, você vai encontrar os fantoches, você vai encontrar o Tiaguinho, né? Que é um fantoche, você vai encontrar o Peter, a Lucy, você vai encontrar a Martinha. Nós temos agora um fantoche que é gaúcho, nós vamos encontrar o Leonardo, né, que fala com sotaque gaúcho, e nós temos bonequinhos. Tem 2 bonequinhos, que é a Úrsula e o Ursulino. Nós temos agora um bonequinho menorzinho, é um ursinho bem pequenininho, que é o Charles, né? E nós temos a Juanita, né? São bonecos, né, que eu tenho dado vida a eles.
através de histórias. Essas histórias são histórias que alcançam não apenas as crianças, mas também uma mensagem para os adolescentes, né? Eu trabalho vários temas, né? Vários temas para ministrar a criançada. Quando eu pensei nisso, eu falei, eu tenho esses fantoches há muitos anos. Se eu não me engano, desde 2003 eu tenho esses fantoches. Eu comecei a trabalhar os fantoches, eu fazendo a mesma voz. A voz das meninas, a Lúcia e a Martinha. Aí eu conversei com algumas pessoas aqui da igreja, com a Maristela, com a Camila. A Camila faz a voz da Martinha, a Maristela faz a voz da Lucy, a Ana Cristina faz a voz da Úrsula, a missionária Estela faz a voz da Juanita, o Carlos Eduardo faz a voz do Leonardo, né? O Carlos Eduardo é gaúcho, ele consegue fazer o sotaque, a voz. Qual que é a ideia? Ministrar para nossas crianças. Eu tenho alcançado aqui as nossas crianças, aqui em Foz, eu sei que eu tenho, e tenho alcançado algumas crianças também fora daqui. E não só alcançar as nossas crianças, mas despertar em outros pastores, em outros líderes, em outras igrejas, essa prática para ministrar para as crianças, né? E aí eu comecei, a minha ideia era essa mesmo, causar ciúmes, mas no bom sentido, despertar neles o desejo de fazer alguma coisa para alcançar as crianças. Desculpa, é porque elas não estão conseguindo congregar. Na igreja as crianças conseguem absorver aí 20%, 15%, 30% do culto, dependendo da música e tal, mas em casa elas não. Mas através desses fantoches, desses infantis, desses programinhas, elas conseguem receberem com elas também talvez 20%, 30%, mas já é alguma coisa para abençoar. Então, se você vê no meu Facebook esses fantoches, não tenha constrangimento, se quiser compartilhar, né, não precisa dar crédito nem nada, a ideia é abençoar a vida das nossas crianças, tá bom? Enquanto nós não conseguimos voltar a congregar todo mundo aqui na igreja, vamos continuar fazendo as nossas transmissões das nossas aulas aqui pelo Facebook, tá bom? Obrigado por ter ficado comigo, Deus abençoe a vida de vocês, né? Espero que tenha sido bom, que vocês tenham aprendido e crescido um pouco mais, porque eu confesso que aprendi e cresci um pouco mais, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor, até o nosso próximo encontro. E nós estamos terminando aqui também pelo Facebook, né? Terminando pelo Facebook agora nós vamos terminar pelo YouTube. Você do YouTube, Deus abençoe você. Vamos fechar também aqui. Obrigado pela sua presença, né? Não nos deixou em nenhum momento, né? Escola Bíblica Discipuladora, tá? Deus abençoe você. Obrigado. Até o nosso próximo encontro.